E de verdade, toda vez que você não está se sentindo bem, você deveria se incomodar com isso. Você deveria olhar e dizer assim, não é essa uma vida saudável, não é essa uma vida que eu devo querer viver. Eu preciso entender o que está acontecendo comigo e buscar meios para que eu consiga contornar esta situação. Jéssica, o que tu acha de fazer faculdade? A questão não é a faculdade e o título em si, mas é como que tu vai te comportar quando tu estiveres lá. Porque se tu fores uma pessoa que é passiva, tanto faz tu ter diploma ou não ter diploma. Então percebe? Esta flexibilidade de humor, ela é positiva, porque é esta flexibilidade de humor que nos movimenta. Se você tem constantemente um humor negativo, você se esforça menos. Nós precisamos de motivação para mudança. E para isso você precisa Hoje eu quero ter um papo sério mesmo, assim, que vai envolver ciência, mas eu quero que você saia daqui incomodado. Sabe aquela coisa do tipo assim, nossa, eu parei pra refletir sobre isso e realmente eu preciso fazer alguma coisa pra mudar esse contexto, porque não faz sentido seguir vivendo uma vida assim. E do que eu estou falando? Eu estou falando sobre o seu estado de humor, das tuas emoções, dos teus sentimentos. E como que isso interfere no teu dia a dia, como isso interfere no teu trabalho, como isso interfere nas relações em relação à sua família, em relação às pessoas às quais que você convive, como isso interfere no seu dinheiro. É exatamente isso. Por vezes nós não percebemos que a forma que nós estamos, seja se você está irritado, se você está estressado, se você está reclamando, se você está simplesmente amargurado com a vida, né, mal-humorado, nós não percebemos o quanto isso gera de impacto nas nossas vidas. É meio que normalizamos esse estado de espírito como se isso fosse o normal, sabe? E isso faz com que a gente viva muito mal. E eu tenho um dos pilares aqui do podcast é justamente fazer com que a partir dos conhecimentos e das coisas que eu vou compartilhando, nós possamos viver melhor. Então eu quero que você saia daqui, primeiro, incomodado, se você está num contexto ou que por vezes você percebe que você tem essas oscilações emocionais negativas e que isso tem interferido na sua vida, e com um direcionamento do que eu vou fazer então para mudar essa perspectiva, certo? Então, o tema do nosso episódio número 107 do podcast Mais que Finanças, o podcast em que a gente fala muito mais do que números, nós falamos de comportamento financeiro, vai ser exatamente sobre essas questões relacionadas a emoções, sentimentos, humor, né, estado de espírito e como que isso interfere no nosso dia a dia, seja na relação com as pessoas, no trabalho e, obviamente, nas finanças, porque vai desencadear, né, o resultado lá nas finanças. Então, este é o tema de hoje e o tema de hoje é muito motivado por coisas que eu vou vendo no meu dia a dia, sabe? E por coisas também que eu já vivi e que eu entendo que de alguma forma possa trazer uma contribuição. Não me apresentei, se você está aqui pela primeira vez, meu nome é Jéssica Câmpara, sou doutora em Finanças Comportamentais. Toda terça-feira às 19 horas temos aí um episódio novo, já temos nossos 107 episódios. Se você parar para pensar, são no mínimo 107 horas de conteúdo. É muito mais que muito curso que tem por aí. Aproveite esse conteúdo. É um conteúdo sempre embasado em ciência. Não é o que eu acho ou o que eu penso. É realmente o que a ciência tem nos trazido. Só que eu trago de uma forma simples e aplicável das nossas vidas. Então, aproveita este conteúdo porque realmente eu faço um esforço enorme para que a gente consiga ter um conteúdo de valor, um conteúdo com qualidade e que possa contribuir. Então aproveita, compartilha com outras pessoas que também estão nessa busca de melhorar as suas vidas, melhorar o seu processo de tomada de decisão e melhorar, no final das contas, viver melhor, né? Enfim, sem mais delongas, vamos lá começar. Como que vai ser a estrutura do podcast hoje? Primeiro eu vou dar um exemplo prático meu, do que eu vivi em relação a não estar me sentindo bem, para que a gente comece a entender o processo de como que o nosso estado de espírito vai interferir pensamentos e vai interferir comportamentos. Então eu vou partir de um exemplo prático, depois eu vou trazer o que a ciência diz desse processo, né? Como que acontece esses impactos, essa cadeia de
Acontece uma coisa e isso vai repercutindo em várias outras coisas. Depois nós vamos discutir como que o nosso cérebro, ele se altera frente a essas questões de humor, né? E também como que essas questões de humor, ela pode influenciar inclusive no nosso dinheiro. E vamos finalizar com um direcionamento. Ok, entendi todas essas influências, agora o que eu posso fazer para no final das contas melhorar? Essa é a nossa perspectiva. E para começar, um exemplo muito prático meu, né? Quando eu, Jéssica, percebo que eu estou ficando irritada e o meu termômetro é irritação, eu olho para aquilo e digo assim: eu preciso mudar. Não está legal. Algo na minha vida não está legal, porque eu não estou bem. E de verdade, toda vez que você não está se sentindo bem, você deveria se incomodar com isso. Você deveria olhar e dizer assim: não é essa uma vida saudável, não é essa uma vida que eu devo querer viver. Eu preciso entender o que está acontecendo comigo e buscar meios para que eu consiga contornar esta situação. Você deve se incomodar com a sua situação. Você deve realmente gerar desconforto se você está numa situação em que tu não tá te sentindo bem, que tu tá irritado, que tu tá estressado. Isso deve te gerar incômodo. Então para e olha como que tu está te sentindo. E foi o que eu fiz ao longo de todas as mudanças que eu implementei na minha vida. E uma dessas mudanças que foi talvez uma das mais radicais, digamos assim, porque foi essa transição de carreira muito forte, né? Foi justamente quando eu pedi demissão e saí da sala de aula formal, saí do ensino formal para empreender. O que acontece? Eu sempre fui muito intensa e isso quem me acompanha aqui já sabe, né? E aí eu sempre fui muito intensa, do tipo de construir um bom conteúdo para ir para a sala de aula, para, né, ver os alunos se interessando, dentro da instituição também sempre construindo uma coisa ou outra e tal. E eu comecei a perceber que o meu nível de intensidade no meio do ensino formal talvez não fosse uma coisa que ligasse uma coisa na outra, sabe? Porque o meu entusiasmo de fazer as coisas de uma forma que realmente trouxessem e agregassem valor, por vezes não era possível dentro daquele ambiente. Porque aquele ambiente ele exigia um nível de burocracia a ser atendido. Então, por exemplo, dentro das instituições, nós precisamos fazer um relatório sobre uma pesquisa de avaliação dos alunos da instituição. Então, a gente aplica um questionário, os alunos respondem aquele questionário, e nós, a partir daquele questionário, né, eu, no caso, que era a coordenadora desse programa dentro da instituição, preciso desenvolver uma análise daquilo ali e enviar para o MEC aquele relatório. Aí aquele relatório dá 140, 160, 180 páginas, né? De muita estatística, análise, enfim, tal. Quem lia aquele relatório? Absolutamente ninguém lia o relatório. Nós nunca tivemos um retorno. E óbvio, assim, eu acho que, né, a avaliação do MEC deve ser por amostragem, e aí, obviamente, em algum momento, alguma instituição cai na amostragem para ser avaliada, e para receber até, inclusive, a visita do MEC. Só que eu, sim, eu começava a sentir que, tipo assim, eu empregava um esforço enorme naquilo ali, e no final das contas, a única coisa que eu tava era cumprindo com uma legislação, cumprindo com uma obrigatoriedade, e no final das contas, não serviria para nada, sabe? E nossa, assim, perder meu tempo fazendo algo que não vai impactar, não vai fazer nada, aquilo começava a me irritar. E aí eu comecei a me irritar. Aí eu comecei a me irritar com reunião, eu comecei a me irritar com relatório, eu comecei a me irritar com burocracia, eu comecei a me irritar. E aí eu ficava irritada e reclamona. E eu já sou neuroticista, como, né, meu traço de personalidade, o segundo traço de personalidade predominante é o neuroticismo. Aí aquilo começou a me incomodar, me incomodar, me incomodar, me incomodar, e eu parei e disse assim, não tá certo isso. Eu, a vida inteira, sonhei em ser professora. A vida inteira eu lutei para estar onde eu estou. E eu tô irritada? Alguma coisa tá errada. E aí eu comecei a me incomodar com o meu próprio incômodo. Entende? E aí eu comecei a analisar, e o Gui sempre com essa veia mega empreendedora e tal. E aí a gente começou a... Sabe, isso não é, né? Um sinal de que talvez o meio acadêmico formal não seja a tua vida para sempre, né? Eu e o Gui conversando.
E aí eu comecei a repensar nisso, e foi aí que eu pedi demissão, né? Nós já estávamos com a Plano A e eu pedi demissão no final de 2020 e larguei efetivamente em fevereiro de 2021, escutando coisas do tipo assim: que loucura você está fazendo? Em meio de uma pandemia, você está pedindo demissão para pegar uma coisa completamente incerta. E foi exatamente o que nós fizemos e cá estamos nós, né? Por que eu trouxe esse exemplo? Para mostrar que muitas vezes as pessoas elas estão incomodadas com alguma coisa que elas nem conseguem por vezes identificar o que é, mas elas estão irritadas. E foi o que eu fiz, né? A minha primeira detecção não foi justamente com as coisas que estavam me incomodando, mas era a minha irritação. Quando eu percebi que eu estava extremamente chata, ranzinza e reclamona, eu pensei, opa, peraí, existe alguma coisa que está me gerando esse estado de humor que não é aceitável. Não é aceitável eu viver assim. Eu preciso dar um jeito nisso. E aí eu começo, percebendo, né, esse meu estado, eu começo a buscar o que está me gerando esse tipo de irritação. E aí eu comecei a perceber, por exemplo, temos reunião marcada. Aí a reunião é às 2 da tarde, já começava a ficar irritada às 11, reclamando. Eu, opa, para aí. Então, o que pode estar me irritando é isso. E aí eu comecei a puxar os pontos aqui, puxar o ponto aqui. Os alunos, né? Ai, cai na prova. Não, ô criatura, isso aqui é pra tua vida. Aproveita isso aqui pra tua vida, né? Não é a nota, é a vida que pode gerar contribuição. E essas pequenas coisas eu comecei a identificar. Isso me incomoda, isso me incomoda, isso me incomoda. Aí eu comecei a projetar como que é a vida no longo prazo dentro da universidade, seja ela qual for. Bom, isso que eu estou vivendo aqui só vai ser amplificado, né? Porque existe toda uma construção dentro da universidade, e aqui, obviamente, né, não é um. Não é que as universidades, então a universidade e faculdade é ruim. Óbvio que não. Tudo que eu sou, eu devo à construção que eu tive dentro da graduação, mestrado e doutorado. Tudo isso, tudo que eu sou hoje, o conhecimento que eu tenho de método e tal, veio dessa construção. Mas obviamente que não é a instituição em si, mas é também o meu comportamento diante do que a instituição oferece. Esses dias me perguntaram, né? Jéssica, o que tu acha de fazer faculdade? E eu disse assim, a questão não é a faculdade e o título em si, mas é como que tu vai te comportar quando tu estiveres lá. Porque se tu fores uma pessoa que é passiva, tanto faz tu ter diploma ou não ter diploma. A coisa é a mesma, entendeu? Agora, se tu entrar lá e tu te inserir de modo a realmente aproveitar do que tem à disposição, te expor, né? Realmente, por exemplo, eu me expunha muito. Desde o meu terceiro ano da faculdade, eu estava publicando artigo, eu estava indo para congresso para apresentar congresso. Lembro até hoje, meu primeiro artigo publicado foi num evento em Porto Alegre, na URGS. Eu era de Santa Maria, né? Na Universidade Federal de Santa Maria. Fui para a URGS e tinha que apresentar o artigo, 15, 20 minutos para apresentação, nervosa pra caramba. Minha mãe sempre me dando maior apoio, maior suporte. Filha, tu tem que fazer assim, tem que fazer assado. Treina, vai pra frente do espelho, treina. Fui lá, fiz, e dali pra frente nunca mais parei. Então, assim, a questão é, existem muitas possibilidades dentro das universidades, só que são pouco aproveitadas pela maior parte das pessoas, tá? Então, a minha crítica aqui não é em relação à instituição em si, no sentido de possibilidades que ela te gera, mas é a construção burocrática que se faz e a estrutura do ensino que foi se estabelecendo, né? Hoje em dia, infelizmente, a gente tem um ensino muito precário, muito precário. E isso é muito triste para mim, como uma pessoa que defendo a educação, defendo o conhecimento, defendo o estudo com unhas e dentes. Então, acho que também, assim, o podcast Mais Que Finanças, ele é como se fosse um grito meu no sentido de dizer assim, sim, a gente pode fazer coisas de qualidade e tem gente que se interessa. Então, muito obrigada por você que está aí, que se interessa, sabe? Porque é realmente para mostrar assim, olha, chega dessa coisa de simplesmente cumprir tabela para fazer as coisas. Nós precisamos fazer as coisas porque realmente elas são relevantes e geram impacto. E aí, esses meus incômodos, no fim, né, fiz toda uma volta, mas para dizer que esses meus incômodos foram me gerando uma ação. E aí eu fui lá pedir demissão. Mas percebe que existiu uma circunstância que num primeiro momento eu não conseguia identificar,
Isso alterava meu humor. Esta alteração de humor, né, que estava acontecendo, me gerava uma repercussão de expectativas, no caso negativas. Eu já vou explicar essa construção desse processo. E essas expectativas negativas, né, esse aprendizado de, bom, então é assim que será se eu seguir neste caminho. Então eu começo a gerar expectativas negativas e aí eu gero pensamentos e eu gero comportamentos. Então o pensamento é, talvez isso aqui não seja para mim. Meu comportamento é eu pedir demissão. Então percebe que existe um contexto que faz a alteração de humor. Essa alteração de humor muda a minha expectativa. A alteração dessa minha expectativa muda meu pensamento. A mudança do meu pensamento muda meu comportamento. Só que, e aí que vem a minha questão que eu iniciei falando que nós teríamos um papo sério nesse episódio. Boa parte das pessoas aceitam como normal viver irritadas, viver estressadas, viver reclamando de tudo, viver chato, ranzinhos e reclamão e não fazer nada para mudar. Isso é inaceitável. Você passar uma vida irritado, estressado e você não fazer nada para mudar, isso é inaceitável. Se incomode com isso, porque isso faz você viver mal. É óbvio que existe o que nós conhecemos e o que você, estando aqui no podcast, já sabe, que é a aversão à perda. Todos nós temos aversão à perda. O que é a aversão à perda, né? A aversão à perda é justamente a nossa sobrevalorização do que nós vamos perder em detrimento das oportunidades de ganhos que teremos. Então, em qualquer processo de mudança, existe o status quo, que é, por exemplo, eu, nessa construção da faculdade, eu ter ficado lá. Isso era meu status quo, era eu ficar dentro do contexto que já era conhecido, que já era compreendido, e que era o meu, entre aspas, métier, digamos assim, né? Então, aquilo ali era a construção normal, era o meu senso comum, certo? Só que o que acontece? A manutenção daquilo ali ia amplificar o meu estado de humor negativo, o meu afeto negativo, certo? Só que, por ser conhecido, o conforto de ficar ali, mesmo diante de um afeto negativo amplificado, por vezes ele pode ser maior e mais, não maior, mas ele pode ser mais aceitável do que justamente fazer a mudança, porque o custo da mudança em termos psicológicos, por vezes, ele é maior, porque existe a aversão à perda. O que é, nesse contexto, o risco da aversão à perda? Eu já tenho aqui um emprego, eu já tenho aqui uma estrutura, vou ter que abrir mão disso, eu vou ter que perder isso em busca de algo que eu ainda não sei o que é, e eu não sei como vai acontecer, e eu não sei. Então eu prefiro me manter preso aqui do que correr o risco de perder. É aquela coisa, a dor de perder dói tanto que eu prefiro evitar a perda do que caminhar na direção de um ganho. E aí isso é um dos motivos que faz com que tu realmente se paralise na exata condição em que você está. E você aceite viver mal. Então o meu convite aqui hoje é: nós não podemos aceitar viver mal. Nós precisamos de motivação para a mudança. E para isso você precisa olhar o que faz sentido para a sua vida. Você precisa ter locus de controle interno. Olhar para a sua vida e dizer assim, o que daqui é minha responsabilidade e eu posso fazer diferente. Não ficar culpando, eu poderia, meu Deus, o sistema é ruim, meu Deus, é muito burocrático, meu Deus, eu não concordo. O que ia fazer a diferença? Ia mudar alguma coisa? Eu ia lá em Brasília mudar a lei, né? Eu ia no Ministério da Educação fazer alguma coisa? Não, eu não tenho esse poder. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso mudar frente ao ambiente que não está sendo coerente comigo. E a gente tem que ter um cuidado muito grande. Por vezes tu é chato, reclamão, ranzinza, em qualquer contexto,
sabe? Tu reclama de absolutamente tudo, porque esse é o teu normal. E aí tu tem que ponderar isso também, né? Porque não é simplesmente assim, ah, se eu tô irritado aqui, então significa que é o meu trabalho que tá ruim e eu tenho que sair. Não, peraí. Mas será que é o teu trabalho que tá ruim, que tem inputs que te geram alteração de humor negativo? Ou é o teu olhar frente ao trabalho que é distorcido? E que tu tá reclamando de coisas que, na verdade, são benéficas, só que tu não está percebendo tal como. Eu vou falar sobre um estudo que trouxe esse entendimento de uma forma muito legal, e aí a gente vai avançar nesse sentido. Então, até aqui, o que a gente tem que entender é que essa vivência desse humor negativo, ela é ruim para nossa vida, para o nosso dinheiro, porque eu não vou produzir bem, vou só reclamar, para nossas relações sociais, para absolutamente tudo. O que não significa que existir flexibilidade de humor é uma coisa ruim. Isso é um ponto importante. Quando a gente fala disso, assim, dessa forma, parece assim, nossa, então é horrível eu me sentir mal, né? É horrível eu ter flutuação de humor, é horrível eu me sentir irritado. Não, não é. Do ponto de vista evolutivo, o que nós entendemos hoje, né? Que a flexibilidade de humor, foi selecionada, ela é adaptativa do ponto de vista evolutivo. Como assim? Pensa que está chegando, sei lá, o outono. Esse foi inclusive um exemplo que foi dado num artigo. Que vai estar, como sempre, aqui nas descrições. Inclusive, às vezes vocês me mandam, né, direct lá no Instagram. Jéssica, queria uma referência e tal. Todos os episódios do podcast, eu coloco as referências as quais eu utilizei para a construção do episódio na descrição do vídeo. Então, é só vocês abrirem aqui a descrição e pegar. Ai, Jéssica, podia botar o link. Gente, pelo amor de Deus, eu já tô fazendo um monte de coisa aqui. Eu já trago os artigos, eu já trago o entendimento dos artigos. Aí tu quer mais o link, né? É só pegar o nome e colocar no Google. Ser ativo em relação à sua vida. Não seja passivo, seja ativo. Busque resolução. Não busque tudo de mão beijada, porque daí tu nunca vai se desenvolver na vida. Enfim, puxão de orelha. Seguindo. Então, do ponto de vista evolutivo, pega um caçador-coletor no outono. Existem muitas frutas. E cada vez que ele vai coletando aquelas frutas, o humor dele vai melhorando. Nossa, que gostoso, né? Consegui uma banana, consegui uma maçã, consegui, sei lá, tô falando aleatório, né? Porque eu não sei o que na nossa evolução tinha à disposição lá naquela época. E aquilo vai aumentando o humor dele, e ao deixar ele com um humor, né, um afeto positivo ampliado, aquilo ali vai fazendo com que ele tenha, né, dentro desse espectro entre humor mais para cá felicidade, para cá tristeza. Felicidade ou alegria, né? Não vamos entrar na discussão técnica desses nomes. Mas quanto mais para cá ele tá nesse espectro, mais disposto, mais motivação ele vai ficar para seguir pegando as frutas. Então, do ponto de vista evolutivo, esta flexibilidade de humor faz com que comportamentos sejam reforçados na medida em que eu percebo a recompensa que eu tenho eles. E essa percepção de recompensa, ela é muito modulada a partir do humor que nós temos. Agora, uma pessoa, esse mesmo caçador-coletor, ele vai pegar uma fruta e passa mal, né? E enjoa, e passa muito mal. Bom, aquilo ali vai fazer com que ele tenha um humor deprimido, ele vai ficar mais para baixo, ele vai ficar mais enjoado, daqui a pouco ele vai ficar amolado, não vai conseguir caminhar direito porque tá enjoado, enfim, vai ficar, né, na bad. Isso vai fazer com que module o comportamento dele mais uma vez. O que vai acontecer da próxima vez? Ele não vai comer aquilo ali. Então, percebe? Esta flexibilidade de humor, ela é positiva, porque é esta flexibilidade de humor que nos movimenta, tanto na direção de inibir comportamentos que não são funcionais, como comer algo que te faz mal, quanto de potencializar, né, de fortalecer comportamentos que vão te direcionar aos teus objetivos, no caso alimentação ou qualquer outro objetivo. Ganhar mais dinheiro, ter bom relacionamento, fazer exercício físico, se alimentar direito. Tudo isso vai partir dessa flexibilidade de humor. Então não é que a flexibilidade de humor ela seja uma coisa negativa, entendeu? A gente só tem que ter esse entendimento dessa questão
de que, por vezes, se nós estamos muito nesse lado de cá, nós talvez tenhamos coisas para mudar. E aí está na hora de mudar, certo? Então essa é a construção que a gente tem que entender até aqui. Foi selecionado evolutivamente, é bom, só que sempre nós vamos estar buscando a homeostase. Nós não vamos querer ficar triste, né? Nós não vamos querer... E então a gente precisa modular isso. E um outro ponto importante, né, que essa modulação vai ajudar, é a questão de que se você está irritado, você vai descontar esta irritação em algum lugar. Eu coloquei nos meus stories esses dias a respeito disso, né, e uma pessoa disse assim, nossa, eu vivo exatamente isso. Eu estava falando pra mim. Porque eu tô sempre irritada e o que eu tenho percebido é que eu tenho descontado isso na minha filha. Que nada tem a ver com a irritação. Por exemplo, assim, ó, um problema financeiro pode te causar uma grande irritação. E aí, você está irritado com um problema financeiro. Você está preocupado, você está ansioso, tem emoções ali também sendo envolvidas, né? Ansiedade, medo. Desconta na filha que nada tem a ver. Aí a filha vem e diz assim: ô mãe, a gente podia passear? Que passear, guria? Não, 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 não. Ela só pediu pra passear. E tu veio com 1000 pedras nas mãos. Então, assim, é pra perceber que esses estados, né, sejam eles estados emocionais ou uma flutuação de humor que seja, nós precisamos estar atentos a eles. Porque quando tu está com esta construção, e isso é, né, tá passando de dia para dia, no sentido de que não é uma coisa isolada, você está vivendo assim, isso vai repercutir em outras áreas da tua vida que nada tem a ver com a origem daquele problema. A origem daquele problema é o problema financeiro, mas tu tá pegando aquela origem, tá descontando na pobre da filha que não tem nada a ver com a coisa. Então, assim, entender que as nossas emoções, nosso estado de humor, ele nunca vai ser isolado. Nós não conseguimos ligar e desligar interruptor emocional e fazer com que, olha, se eu tenho problema financeiro, o meu estresse, a minha ansiedade é só com problema financeiro. No momento que eu estou me relacionando com a minha filha, eu desligo esse interruptor e a vida é bela com a minha filha. Não. O nosso comportamento, ele não funciona desta forma. Por isso que é tão importante a gente olhar o comportamento de uma forma sistêmica, de uma forma ampliada, né? Assim, essa visão do todo. Não posso pegar uma coisa isolada, eu preciso olhar o todo. Se eu não olhar o todo, pode ser que é o problema financeiro que tá levando problema com a filha, e tu tá achando que tu desligou o interruptor. Não existe interruptor para desligar nenhum tipo de emoção dentro do nosso estado, né? Dentro que vai desencadear comportamentos relacionados a isso. Você não liga e desliga. Eles sempre vão ter uma vida longa e essa vida longa vai impactar em outras áreas. Por isso que é tão importante a gente cuidar. E aí a gente vai entendendo, então, a partir disso, né, como que vai repercutir o estado de humor no teu comportamento em relação ao dinheiro, em relação à tua disposição de colocar força, esforço nas coisas e depois o resultado, que é o que nós vamos ver a partir de agora, tá? Nós vamos entender assim, tá? Eu entendi que gera algumas reações, né? Que gera umas repercussões. Mas que repercussões são essas? E inclusive do ponto de vista de esforço e de finanças, que é o nosso tema central, digamos aqui. O que eu não estar bem emocionalmente, o que eu estar com um humor deprimido ou às vezes chato, ranzinza e reclamão, e que isso vai repercutir nos outros aspectos. E aí eu vou trazer aqui 3 estudos que estão aqui na minha frente para eu não perder os números, né? Que nos trazem ótimos ensinamentos sobre isso. O primeiro estudo é para ver como que nós reagimos frente a recompensas, né? Então, assim, muito ligado com a questão de recompensa imediata e recompensa adiada um pouquinho melhor no futuro, e como que eu lido com isso quando eu tô com um humor positivo ou humor negativo, então relacionado a essas construções de estar disposto a pagar o preço. Fica com essa informação, porque ela vai ser útil no entendimento deste artigo.
Depois nós vamos para um outro artigo interessantíssimo também, que ele vai discutir como que essas implicações de estar mais disposto, né, ao custo da operação, como que isso vai repercutir no nosso cérebro. Então, entender como que há representações no nosso cérebro, no nosso estado de humor, provando que estados emocionais ou humor propriamente dito, né, eles vão sim ser sinalizados no nosso cérebro. Então não é só uma coisa subjetiva, é uma coisa que hoje, já com os avanços da neurociência, nós já conseguimos perceber realmente uma mudança biológica frente a alterações de humor. E isso a gente tem que levar em consideração, porque significa que no teu cérebro, se tu tá chata, ranzinza, reclamona, o teu cérebro tá mudando diante disso. E a mudança do teu cérebro vai também mudar todo o teu comportamento, né? Então, assim, mais uma vez a gente tem que cuidar, e é isso que a gente vai ver nesse segundo artigo. E no terceiro artigo, não menos importante, nós vamos entender um caminho, né? Para que nós possamos olhar e dizer assim, tá, mas o que eu preciso fazer? Como que eu posso, então, buscar uma alternativa e que cuidado eu preciso ter em relação a perspectivas de ganhos e perdas, que o meu humor vai alterar a minha percepção frente a ganhos e perdas. Ficará para o final. Começando, então, nesse artigo, que foi um artigo, todos eles foram publicações em revistas muito renomadas, se não me engano, 2 deles é na Nature. Eu acho que os 3 até são dentro do grupo da Nature, né? Só que em áreas específicas, assim. Então, realmente são artigos bem robustos, o que é bem interessante em termos metodológicos. Não é um artigo de uma revista qualquer, sabe? Realmente são artigos robustos. E sobre esse ponto, é interessante dizer também, né? Muitas vezes as pessoas me perguntam, Jéssica, como que eu sei se um artigo presta ou não presta, para que eu possa me parar para ler esse artigo, né? Para saber se vale a pena ou tal. Isso é uma avaliação que tem que ser feita muito minuciosa e que depende de um conhecimento prévio em relação à metodologia, em relação à amostragem, em relação à estatística. Então, assim, para que a gente possa realmente avaliar se um artigo é bom ou ruim, eu preciso de um conhecimentinho prévio. Mas tem uma forma, né, de minimizar erros, que é buscando revistas renomadas. Que essas revistas renomadas pressupõe-se que o filtro delas para selecionar os artigos é maior, e aí a gente consegue ter uma maior certeza de que está lendo um negócio decente, embora também você precisa ter um conhecimento prévio. E sobre ter este conhecimento prévio, fazendo um paralelo aqui, para quem ainda não sabe, em janeiro, né, eu vou ter o lançamento da formação em finanças comportamentais, em que vou aí colocar esses 14 anos de estudo sobre o tema, e que tá ficando um espetáculo. E um dos módulos, o módulo 7, vai abordar justamente esta questão de pesquisa, metodologia, enfim, para que quem esteja fazendo a formação consiga ter maior propriedade de onde buscar, o que é bom, o que é ruim, como interpretar os resultados. Se eu vou pegar um questionário, vou aplicar o questionário, como é que eu vou interpretar? Por exemplo, assim, vou pegar um questionário de materialismo. Como é que eu sei se eu sou materialista ou não? Como é que eu analiso aquele resultado? Né? O que é uma escala Likert, que é de 1 a 5? Enfim, vai ter esse módulo aí muito especial, principalmente para quem quer sempre estar se atualizando, se aprofundando. Isso é um dos fundamentos da formação, é te preparar para que você consiga degustar do que temos de mais do mais alto grau de ciência no mundo. Então, te preparar para que tu faça isso aí também, certo? Enfim, voltando aqui. Esse artigo, então, ele fez o seguinte, ele pegou 102 participantes, tá? E ele fez 2 sessões, uma semana, pulou algumas semanas, fez depois. E o desenho experimental era o seguinte. Primeira coisa que todos os artigos que vão estudar o humor fazem é fazer uma manipulação para alterar o humor da pessoa. E um ponto importante, né? Às vezes as pessoas me perguntam, mas qual é a diferença de emoção, humor, sentimento, enfim. Só fazendo uma conceituação rápida sobre isso. Emoções, elas sempre vão estar ligadas, na maior parte das vezes, a inputs.
Então, uma emoção. O que é uma emoção? É medo, é tristeza, é felicidade, alegria, é ansiedade, é o nojo, a vergonha. Tudo isso são emoções. É só você puxar lá o filme Divertidamente 2, que tem né, são 9 emoções discutidas lá. Isso são emoções. A maior parte das vezes, a emoção ela tem uma curta duração. Acontece alguma coisa, tu fica né, com o teu estado emocional alterado e depois tu vai voltando para tua homeostase, tu vai voltando para o teu ajuste ali. Que é diferente de sentimento, porque sentimento é uma coisa mais duradoura. Por exemplo, amor é um sentimento, não é uma emoção. Eu amo o meu marido, que é diferente de paixão, que é mais curta, entendeu? Então, o sentimento é algo mais duradouro que muitas vezes vai sendo constituído a partir de um agregado de emoções. Mas ele é uma coisa mais duradoura e a emoção ela é mais curta. E a emoção, na maior parte das vezes, também está atrelada com alguma alteração fisiológica. Então, se eu estou ansiosa, eu vou ficar com ataque cardíaco, eu vou ficar com uma maior a pele, assim, né, uma condutância da pele. Então, tem muitos estudos que avaliam a condutância da pele. E isso, quando eu tô ansioso, vai aumentar a condutância da pele, por vezes vai aumentar a sudorese. Tudo isso está relacionado com a emoção. Então, a emoção, ela vai repercutir uma questão de mudança, né, dessa fisiologia também. E aí a gente poderia entrar, já tem podcast aqui falando sobre todas as questões que o Damásio traz, Antônio Damásio traz, sobre como que nossa fisiologia, ela também sinaliza os nossos estados emocionais. E o humor, ele se mistura muito com a emoção, mas é como se o humor ele tivesse assim realmente num espectro entre alegria e tristeza, né? E eu tô aqui nesse, como é que tá meu humor, assim, eu tô mais entusiasmado, eu tô mais eufórico, faceiro, ou eu tô mais triste, mais deprimido, mais anedônico, né? Assim, sem muita vontade de fazer as coisas. Então o humor tem esta flutuação, assim, e também uma questão de, eu sou mais entusiasmado, faceiro, vou rir com as coisas, ou, eu não acho muita graça em nada. Enfim, isso tá tudo relacionado com o humor, e o humor e a emoção, eles meio que se misturam ali, né? E o sentimento é uma coisa mais duradoura. Só para deixar esses conceitos mais consolidados, já tem episódios aqui que eu comento sobre eles, mas enfim, só para deixar isso bem consolidado. E aí o estudo faz o seguinte, ele faz uma alteração no teu humor. Como que ele faz essa alteração no teu humor? Pensa que tu tem um quiz para responder, várias perguntas. E essas perguntas elas são manipuladas com níveis de dificuldade. Então eu tenho um grupo lá de perguntas que é super fáceis, eu tenho um nível de perguntas que é intermediário, e eu tenho um nível de perguntas muito mais complexos. Portanto, o que acontece? Quando as perguntas apresentadas para um determinado grupo de pessoas que estavam participando da pesquisa eram muito difíceis, o nível de erro dessas pessoas era maior. Quando as perguntas eram muito fáceis, o nível dessas perguntas, né, o nível de acerto dessas pessoas em relação a essas perguntas era ampliado. Então, o que nós temos aqui? Muitas pessoas errando muito, outras tantas pessoas acertando muito. E era assim que eles manipulavam o estado de humor da pessoa. Por quê? Quando a pessoa errava muito, eles colocavam uma carinha muito triste e às vezes ligavam um som chato junto, sabe? Assim, um ruído ruim. Para que realmente aquilo, que saco, e aquilo começa a gerar aquela irritação, né? Então, eu vou ficar com o humor alterado ali, porque começa a me irritar. Do outro lado, quando a pessoa acerta, ai, olha só, eu acertei. E aí tem uma carinha bonitinha, assim, né? Dando um sorriso. E às vezes um ruidinho que é gostosinho, assim, que não vai gerar nenhum nível de irritação. Portanto, falando em irritação, eu sei que vocês às vezes estão escutando alguns ruidinhos, enfim, né? Tem sempre obra aqui no prédio, mas já providenciamos um novo microfone para reduzirmos qualquer risco de ruído. Semana que vem já deve ter aí equipamentos novos para o nosso podcast. E aí a gente minimiza. Isso porque ruído é um negócio que gera alteração de humor, principalmente para quem tem sensibilidade, um TDAH, enfim. Então,
Peço desculpas às vezes se tem algum ruído ou outro, mas já estamos trabalhando para que isso seja corrigido com equipamentos novos, tá? Então, temos novidades para o podcast Mais Que Finanças. Aí, essa alteração de humor, voltando ao estudo, ela era manipulada dessa forma. Depois dessa manipulação de humor, os participantes eles tinham que fazer uma escolha, né? E como é que funcionava essa escolha? Eu tinha duas opções, então era como se existisse dois círculos, e um deles eu tinha um benefício maior junto com um custo. No outro, eu tinha um benefício direto, só que menor. Então, um exemplo era assim, ó. Eu tinha R$ 30 de ganho, mas para que eu conseguisse ter aquele ganho de R$ 30, eu teria um custo atrelado. Qual era esse custo? Ou era um risco de perder algum dinheiro, ou era um atraso no pagamento, tu vai receber daqui 1, 2 semanas, ou tu tinha que desempenhar um esforço físico, que era subir alguns lances de escadas, ou tu tinha que ter um esforço mental, que era copiar um texto meio enigmático. Então, existiam esses 4 custos atrelados ao ganho maior. E tinha o ganho direto, só que menor, sem um custo nenhum, tá? Então, esse é o contexto. Eu posso ganhar mais, só que eu vou ter um custo atrelado, seja ele de esforço físico, mental, atraso do dinheiro, ou um risco de perder algum outro dinheiro. E do outro lado, eu tinha um ganho certo, só que menor, tá? Como que as pessoas reagem diante dessas opções de escolha quando elas estão com humor positivo, acertaram muitas questões, e quando elas estão com humor negativo, erraram muitas questões e ficaram sendo perturbados com ruído ruim? Olha que interessante o resultado. O que nós conseguimos descobrir é que as pessoas que estavam com humor positivo, elas tinham uma maior propensão a escolher as alternativas que iam dar mais dinheiro para elas e iam, mesmo assim, estar envolvendo algum custo. Por outro lado, as pessoas que estavam com humor negativo, aquelas pessoas que não estavam bem, aquelas pessoas que foram manipuladas para ficarem irritadas, por exemplo, indignadas, tanto com o ruído quanto com os erros, estas pessoas elas ficavam mais avessas ao risco e elas ficavam mais predispostas a pegar o ganho menor, mas certeiro. Elas ficavam mais conservadoras e menos predispostas a envolver algum custo. Olha que interessante isso. Agora vamos tentar trazer isso para a nossa vida. Se tu está num trabalho, por exemplo, e tu está irritado, tu está sempre reclamando, tu acha que tudo é ruim, qual vai ser a tua disponibilidade para empregar algum custo? E é muito interessante porque esse resultado desse artigo ele é robusto para os 4 tipos de custo. Tanto o custo de risco, quanto o custo relacionado a um atraso do pagamento, quanto o custo de esforço mental, quanto o custo de esforço físico. Estar com um humor positivo faz com que eu tenha uma maior predisposição a buscar maiores recompensas, mesmo que eu tenha que ter algum custo. Então eu aceito me esforçar mais. Eu aceito fazer o que precisa ser feito para que eu consiga ter o resultado que eu busco. Agora, aquela pessoa que tem um humor deprimido, no sentido negativo, esta pessoa ela não vai aceitar nenhum custo. É aquela pessoa que no trabalho vai sentar e dizer assim: eu faço meu trabalho. Chego no meu horário, vou embora no meu horário, faço meu trabalho e vou embora. E não aceito fazer mais nada. Porque essa pessoa não está disposta a empregar esforço. Essa pessoa não está disposta a correr um risco, porque na cabeça dela, eu vou dar um esforço e eu tenho um risco de não ganhar nada por esse esforço, então eu não vou dar. Eu vou estar me esforçando em troca de não sei o quê? Não sei se eu vou ganhar ou não. Eu não vou me esforçar, não vou fazer nada. Fico aqui, sentado no meu canto, faço só o que tenho que fazer e vou me embora. Percebe a mudança de comportamento? Percebe o quão isso é importante e relevante para o teu resultado? Significa que se você tem constantemente um humor negativo, você se esforça menos. E se você se esforça menos, o teu resultado é pior.
E se o teu resultado é pior, o teu bolso é pior, porque tu ganha menos. E se tu ganha menos, tu tem menor qualidade de vida. E aí essa menor qualidade de vida é ampliada. Menos dinheiro e ainda ranzinza. É sério. Por isso que eu, assim, ó, quando eu fui fazer esse episódio, eu disse assim, eu preciso que as pessoas escutem esse episódio. Ai, desculpa, bati na mesa. Porque eu preciso que as pessoas se incomodem. Tu precisa te incomodar se tu tá nesse contexto. E não faz o menor sentido. Tu precisa agir. Porque senão tu vai ficar reclamando. E tu não vai aceitar pagar o preço para ter um melhor resultado. Porque só aceita pagar o preço para ter um bom resultado aquela pessoa que está otimista diante daquele contexto. Tu só vai estar otimista diante de um contexto se tu estiver bem. Se tu estiver pessimista reclamando, tu não vai ser otimista. Pelo contrário, tu vai ser pessimista. E isso vai inibir o teu comportamento. Entende? Por favor, escuta o que eu estou dizendo. Às vezes eu quero. Eu gostaria que, sei lá. Eu gostaria que muitas pessoas pudessem escutar isso e refletir sobre isso. Mas não só escutar, mas refletir de verdade, sabe? Porque isso gera uma mudança na vida impressionante. Impressionante. Não aceite viver mal. Porque isso vai te fazer mal em todos os aspectos. Essa vida não vale a pena, assim. E a tua vida tem que valer a pena. Só que para isso tu tem que entrar em ação. E aí a gente vai para o outro estudo, né? Que está muito alicerçado, está muito relacionado com esse. Tem até alguns autores que são os mesmos, né? Eu imagino que seja no mesmo grupo de pesquisa. E eles fazem o seguinte, diferente desse artigo, desse primeiro que eu estava mencionando, eles também avaliam no momento de escolha, e aí a escolha não é entre um ganho com esforço ou um ganho menor sem esforço, a tarefa ali de escolha é em relação a um... É tipo um aparelho que a pessoa tem que apertar, e aí assim, ela tem que apertar e aí vai dar o gradativo de força que ela tá empenhando naquilo ali, sabe? Então, da mesma forma, eles manipulam o humor das pessoas com as perguntas, com mais acerto ou mais erros, e depois a pessoa tinha que apertar essa ferramenta e colocar muita força ou menos força para ter uma recompensa, né? E aí, quem estaria mais disposto a empregar mais força e quem estaria menos disposto a empregar força, eles fazem essa análise e fazem também análise de como que as pessoas vão empregar mais ou menos força a partir da alteração de humor. E como que essa alteração de humor vai alterar o cérebro dessas pessoas. Então, o objetivo aqui nesse estudo era justamente entender o que estava acontecendo no cérebro das pessoas com humor positivo e o que estava acontecendo no cérebro das pessoas com humor deprimido. Olha que interessante. Então, esse é o fluxo, tá? Do experimento. Começa com alteração de humor via aquelas perguntas. Aí, perguntas muito difíceis, obviamente, a pessoa erra mais. Perguntas muito fáceis, a pessoa erra menos. Então, dá o certinho lá e ela fica faceira. E aí, isso fazia com que alterasse o humor. E depois da alteração de humor, ela tinha que aceitar ou recusar o desafio motor, que era ficar apertando esse negócio para que eu conseguisse bater ali o que eles solicitavam em relação de esforço físico. Olha que interessante. Pessoas com humor positivo apresentam uma maior ativação do córtex pré-frontal ventromedial. O que é o córtex pré-frontal ventromedial? É a área, e se você está aqui há tempo, você já me escutou falar várias vezes sobre ela, é a área que liga a tua parte racional do cérebro com a tua parte emocional. Então, é uma área que ela vai estar envolvida com percepção de valor, né? Com essa questão, assim, de a valoração do esforço. E quando a pessoa está com perspectiva de humor positivo, a valorização do esforço é boa. Tu te sente motivada, ela vai estar uma ligação, essa área tem uma ligação com o teu sistema de recompensa, com a percepção de valor das coisas, principalmente no órbito frontal, que é uma parte do ventromedial. Então, isso vai fazer com que pessoas que estejam com humor positivo,
elas têm essa perspectiva positiva. Essa área ativada mostra assim, olha, essa pessoa tá com essa perspectiva de valoração deste comportamento. E aí, o que acontece? Essas pessoas, elas aceitam correr mais risco. As pessoas que estão com humor positivo aceitam correr mais risco e há uma maior ativação do córtex pré-frontal ventromedial. Por outro lado, as pessoas que estão com humor negativo, elas têm uma maior ativação da ínsula. A ínsula está muito relacionada com a perda. Então, portanto, as pessoas que estão com humor negativo, elas são mais avessas à perda. E olha que interessante. Lembra que eu falei no início do aspecto de que as pessoas que estão relacionadas com esse processo de mudança, elas muitas vezes vão olhar essa construção e vão dizer assim, eu não vou mudar, porque se eu vou mudar, eu vou perder. E que isso te estagna no exato lugar que tu está. Esse artigo prova isso. Porque esse artigo vem e diz assim, olha, quando você está com humor negativo, você fica mais avesso à perda. Portanto, você fica ainda mais preso ao seu status quo. É como se tu plantasse ali. E aí, por vezes, o que tá te fazendo mal, seja lá o que for, é reforçado. Segue ali, segue ali, segue ali, segue ali, segue ali, segue ali. Porque tu fica com medo de perder. E aí esse medo de perder faz com que tu não faça a mudança necessária para alterar esse contexto. E isso tem representação no teu cérebro. A ínsula fica mais ativa. Então não é simplesmente, ai, que bobagem, né? Não, há uma alteração fisiológica que nos prova isso. E que você, ao alimentar e nutrir o teu estado de humor negativo, você vai ficar mais avesso à perda. E ficando mais avesso à perda, você vai naturalmente ter mais dificuldade de fazer as mudanças. E isso somado ao artigo anterior, que diz que tu não vai querer ter os custos necessários para a mudança, faz com que pessoa mal-humorada fique com a vida um inferno. Sabe aquelas pessoas que tu olha e diz assim, meu Deus, mas essa vida dessa pessoa é só coisa ruim. Claro, ela só tá mal-humorada todo o tempo. Então ela não se esforça, porque o custo do esforço para ela é muito maior. Ela não quer mudar, porque ela é mais avessa à perda. E aí ela fica alimentando aquele circuito ali, aquele ciclo de coisa ruim. Portanto, olha pra tua vida, olha pra como tu tá te sentindo diante das tuas coisas, seja elas quais foram. Porque você vai ficar, se estiver irritado, estressado, nervoso, ansioso, com todos os afetos negativos, raiva. Você ficar desta forma e viver assim, você não vai mudar. E aí a tua vida vai ser uma repetição de coisas ruins. Seja ativo em relação à tua mudança de vida. Busque essa mudança. Não seja passivo, ninguém vai resolver a sua vida por você. Isso tem que partir de ti. E aí a gente entra pro último tópico, né? Ok, eu entendi tudo isso. Mas o que eu faço para mudar? Como que eu reajo? Parece impossível. Eu tô cheia de problema. Como é que tu quer que eu tenha bom humor diante de todos esses meus problemas? Não tem como ter bom humor diante de todos esses problemas. E aí, só comentando, tem um outro estudo que eu tinha deixado aqui sinalizado, que ele faz um teste, né, para avaliar que quando a pessoa tem problema financeiro, né, dificuldade financeira, o que acontece com o humor dessa pessoa. E, obviamente, quem tem dificuldade, né, financeira vai ter um humor prejudicado. E aí isso vai repercutir para todos os outros aspectos que nós já havíamos mencionado. Então, tem que ter cuidado com isso também, né? Que, sem dúvida nenhuma, se tu tá com problema financeiro, isso vai ser um potencializador de humor negativo. E aí a gente tem que pensar em todos esses aspectos para ação. Entrando na ação, tá?
Então, mais uma vez, não é que o humor seja ruim, negativo. É que ele pode te servir de motivação e deve te servir de motivação para que tu altere o teu direcionamento, né? Então a gente tem que ter esse discernimento. Feito isso, ok, entendi tudo isso e tal. O que que eu faço? Teve um estudo muito interessante que fez esse entendimento de como que nós reagimos frente aos nossos resultados. Por que isso importa? Pensa só comigo. Quando você vai querer, então, fazer uma mudança, você vai buscar esta mudança e um dos maiores desafios nessas mudanças é justamente ser resiliente com os fracassos. E meio que esse estudo faz exatamente isso, tá? O que que acontece? Era um estudo em que ele fez uma alteração de humor com um jogo de caça-níquel atrelado com uma manipulação de humor numa roda da fortuna. Então funcionava assim. A pessoa começava a jogar num jogo de caça-níquel, aqueles que ficam aquelas bolinhas ali, tipo o jogo do tigrinho que andam fazendo por aí. E, pelo amor de Deus, você já sabe, já assistiu o podcast aqui. Vai te falir se você entrar nisso. Então, ficava ali naquele joguinho ali, parará, parará, jogava um pouquinho e depois ele ia para uma roleta, né? Para uma roda da fortuna. Só que essa roda da fortuna, ela tava meio manipulada. Um grupo de pessoas ganhava R$ 7, outro grupo de pessoas perdia R$ 7. Então, esse ganho e essa perda manipulava o humor da pessoa. Quem ganhava ficava faceiro, quem perdia ficava mais triste, tá? Então, manipulei o humor com uma roleta essa. E aí depois as pessoas voltavam a jogar no caça-níquel. Olha que interessante este resultado. As pessoas jogavam no caça-níquel, depois tinha manipulação de humor. Quem ganhava na roda da fortuna, quando voltava para o caça-níquel, percebia os ganhos de uma forma muito positiva. Então eu já estava faceiro, e aí se me acontece mais uma coisa positiva, aquela coisa positiva faz com que a minha percepção de ganho seja ampliada. Fico faceira, fico feliz. Por outro lado, aquelas pessoas que foram manipuladas para o humor negativo, ou seja, que perderam na roleta da fortuna, quando voltavam a jogar o caça-níquel, diante de um mesmo resultado da pessoa que tinha ganho na roda da fortuna, diante do mesmo resultado, a percepção dela de ganho é menor. Entenda de novo. Vou falar de novo. A pessoa teve um humor manipulado de forma negativa, ou seja, que ela ficou triste, vamos falar assim, diante de um ganho seguinte, ela avalia aquele ganho não tão grande quanto a pessoa que ganhou, que teve um humor manipulado de forma positiva. O que que isso nos diz na prática? Se você tá com o teu humor ruim, se você está chato, ranzinza, podem surgir na sua vida muitos resultados positivos, mas você sempre vai olhar a coisa ruim. Você sempre vai ficar reclamando. Você sempre vai, né, nada a ver. Então, você pode ter recebido uma promoção, você pode ter recebido um elogio, você pode ter ganho alguma coisa, você pode ter conquistado novos clientes, você pode ter estudado mais, você pode. Mas você sempre vai olhar e dizer assim, isso aí, pouca coisa. Porque você está chato, ranzinza, reclamando. Percebe o impacto disso na tua vida? Se você tem humor negativo, você percebe os seus ganhos subsequentes de uma forma menos motivada, de uma forma menos otimista, de uma forma menos positiva. Você vai encarar ganhos consequentes de uma forma nada entusiasmada. E isso vai fazer com que talvez você desista. E você não vai dar valor às recompensas que você tem ganho. E aí você vai desistir. Só que era nesse ponto que você deveria exatamente persistir.
E aí a gente tem que começar a pensar o que fazer então. Você tem que entender que humor negativo vai fazer tudo isso que a gente falou aqui, tá? E você tem que entender que a partir desta construção, dessa percepção, você vai ter que começar a construir um mapa da sua vida para entender quais são os gatilhos que têm feito a alteração no teu humor. Então esse é o teu primeiro passo. Mapear o que tem feito essas alterações de humor negativo. Primeiro tu pega e escreve. Como eu estou me sentindo? Eu tô irritada. Como eu, né? Vamos pegar o exemplo que eu comecei lá no episódio, lá no início do episódio. Eu tô irritada. Esse era o meu humor. O que gera a minha irritação? Aí eu começo a ver as situações em que estou vivendo a minha vida e o que tem acontecido diante dessas situações. Por exemplo, eu comecei a perceber. Em reunião às 2, eu começava a me irritar às 11. Opa, então significa que essa reunião tem me irritado? Eu tô indo preparar a aula, que é uma coisa que eu amo preparar a aula, eu amo dar aula, e eu tô ficando irritada pra preparar a aula. Não, peraí, tem alguma coisa errada. Não tem como eu ficar me irritando ao dar aula. Eu adoro dar aula. Então tem alguma coisa errada. Então é mapear essas coisas que você tem que fazer, sabe? Tipo, percebe como que tu tá te sentindo, o humor que tu tem ali, e aí tu vai mapeando essas situações. Aí você vê, bom, a partir disso eu percebo que este meu humor alterado está mudando a minha expectativa. Que expectativa eu tô tendo? Por exemplo, a minha expectativa começou a ser assim. Talvez no longo prazo isso aqui não seja pra mim. Qual é o meu pensamento? Talvez eu tenha que mudar a direção da minha vida. Qual foi o meu comportamento? Eu construí um novo caminho. Só que, claro, eu tô trazendo o meu exemplo, que é um exemplo extremamente radical, né? No sentido de uma mega transformação de vida, de alteração de caminho. Só que daqui a pouco na tua vida é só uma questão de percepção e tu tem que tentar e ser muito adulto nesse ponto, de não ser uma criança mimada que, ai, mas é porque meu trabalho, meu chefe, não sei o quê. Não, mas daqui a pouco, assim, não tem que ser apaixonado por absolutamente tudo do teu chefe, entendeu? Mas dentro daquela empresa, os valores daquela empresa e o que tu pode construir ali dentro faz sentido pra tua vida? Então tem algumas coisas que a gente tem que relevar, porque na vida nada vai ser perfeito. Então também tem que ter discernimento e bom senso, não é 8 ou 80, porque na vida nunca, absolutamente tudo que a gente faz vai ser mil maravilhas. Então nessa construção de percepção, tu tem que ter esse bom senso. E aí tu pode olhar coisas pequenas que você precisa manipular. No final das contas, pode ser alguma coisa relacionada à sua percepção mesmo. A distorção que você tem feito frente àquela situação. Para ir conduzindo essa melhora. Então, assim, não é uma coisa que acontece de um dia para noite, mas eu acho que exercitar essa construção, as situações, o humor, a expectativa que eu tô criando, os pensamentos e o comportamento que eu posso apresentar daí para frente, e toda essa construção pode realmente fazer com que tu consiga ir, aos poucos, alterando o teu humor. Ao alterar o teu humor, tu vai estar, como os estudos aqui mostraram, mais disposto a se esforçar, mais disposto a correr risco ponderado, mais resiliente no processo. E isso vai te trazer melhores resultados, tanto do ponto de vista financeiro, quanto do ponto de vista de uma melhor qualidade de vida. Então faça todo esse mapeamento e viva melhor. De coração. Eu iniciei esse podcast dizendo que isso era um papo sério. E é um papo sério. Tu deve se incomodar. Se você não está bem, se incomode com isso. Não aceite viver uma vida chata, ranzinza e reclamão. Isso não te faz bem. Busque um caminho alternativo. Busque soluções. Tenha brilho no olho. Tenha uma vida que seja realmente significativa para você. E tenha autorresponsabilidade para saber que isso depende de você, que ninguém vai te dar a vida perfeita que tu busca. E a vida perfeita que tu busca, ela começa de dentro para fora, não de fora para dentro. Esteja ativamente construindo esta vida. Eu digo vida perfeita, mas vida perfeita nem existe. É uma mega utopia. Não deu para entender a minha construção, né? Enfim, espero realmente que eu tenha feito com que você saia daqui reflexivo e analisando todas essas questões e que possa melhorar aí a sua construção de vida. Se esse conteúdo te foi valoroso, se você realmente saiu daqui com uma boa reflexão, com um bom entendimento de tudo isso e que teve bons frutos para você,
te convido a compartilhar com outras pessoas e nós fazermos com que esse conteúdo de alta qualidade, com estudos científicos nas maiores e melhores revistas do mundo, que a gente possa fazer esse conteúdo de valor chegar a mais pessoas. A sua contrapartida para tudo que eu entrego aqui, além de realmente viver melhor, né, que é o meu conteúdo gerar impacto, é que você possa compartilhar com mais pessoas e a gente faça com que esse conteúdo chegue lá, tá bom? Então, muito obrigada e até a semana que vem.